Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vós. Sejam, permitam-me desejar-vos boas-vindas a mais uma sessão de simulação de processos em estado estacionário. E para hoje abordaremos sobre as eficiências isentrópicas e politrópicas, seus significados técnicos e econômicos. Com mais ênfase, abordaremos sobre a eficiência isentrópica, por ser a mais global, e durante a sessão também teremos a oportunidade de ilustrar o quão cruciais essas métricas são para nos dar um insight sobre as, ou a performance dos equipamentos, bem como as oportunidades de melhoria. E sem mais delongas, vamos para a página 95, onde temos o nosso problema. Então, temos aqui vapor de água, que deve ser usado para gerar trabalho de eixo numa central termoelétrica da companhia ABC, que é o nome fictício, entre uma turbina com uma temperatura de 550 graus Celsius e uma pressão de 30 bar. Então, meus caros, estas são as condições de entrada do nosso vapor. Na saída, os instrumentos marcam uma temperatura de 200 graus Celsius e uma pressão de 1 bar. O problema nos pede para determinar a eficiência isentrópica, a eficiência politrópica e ainda em C nos pede para desmistificar o significado técnico e econômico do resultado em A, ou seja, da eficiência isentrópica. Bem, antes de seguirmos para o nosso simulador de processos Aspen HYSYS, precisamos abordar dois aspectos fundamentais. Primeiro, nós devemos conhecer as condições ou as fases das correntes que entram e saem do nosso equipamento, neste caso a turbina. Depois também, antes de irmos lá, precisamos ter a noção em termos de características ou a natureza deste problema, se é um problema de projeto ou se é um problema de análise, cujo na terminologia de simulação de processos, geralmente o termo mais usado para problemas de projetos é design, enquanto para análise o termo mais usado em simulação de processos é rating. Ok, temos aqui a corrente de água entrando a uma pressão de 30 bar e 550 graus Celsius. Ok, meus caros, a 30 bar, qual é a temperatura de saturação da água? O que irei fazer? Vou consultar a minha tabela de saturação e a pressão aqui em bar, mas só por olhar eu já tenho noção que trata-se do vapor superaquecido, mas como os engenheiros não sonham, então estou-vos ilustrar aqui, meus caros. Temos aqui a temperatura em graus Celsius, esta é a temperatura de saturação, que é de 233,9, ok? Então, o que está a entrar para o interior da nossa turbina trata-se de um vapor superaquecido. E na saída nós temos uma pressão de 1 bar, e a 1 bar a temperatura de saturação é de 100 graus Celsius, e os instrumentos colocados na saída marca 200 graus Celsius. Então, se esses instrumentos estiverem precisos, o que eu tenho na saída, na corrente de saída da turbina, é um vapor também superaquecido. No entanto, meus caros, o ideal na corrente de saída de uma turbina deve ser uma mistura saturada, ou seja, um vapor com presença de líquido, uma pequena presença
de líquido, passe a redundância. Então, nós, caso eu não me esqueça, nós iremos abordar aqui o que deve-se fazer no sentido de poder reaproveitar mais esta energia térmica desta corrente e converter em trabalho de eixo. Pela esta singela análise, já dá para encontrar uma oportunidade de melhoria deste equipamento. Como eu disse, mais uma vez, o ideal quando estamos a trabalhar com turbinas, na corrente de saída, o ideal é ter uma mistura saturada. Ok. Sobre o segundo aspecto, a natureza do problema de processo, então, o que eu tenho? Eu conheço o input, a minha corrente da entrada, conheço a minha corrente de saída. E de acordo com o que nós já havíamos dito antes, este problema trata, ou seja, tem como característica específica de problemas de projeto. Então, o que eu irei fazer é pôr os inputs, os outputs, e o Aspen ICES irá dar-me a característica do equipamento, que são a eficiência isentrópica, a eficiência politrópica e o trabalho de eixo gerado. Então, acho que estamos em condições para ir no nosso ambiente de simulação. Ok, aqui estamos. Properties, só para vos mostrar um modelo que eu usei para a estimativa das propriedades da água, que é IAPWS IF97. Vocês podem usar no Random to Liquid, irão ver que os resultados não estão muito desfasados, e caso vocês façam isso, essa comparação, podem partilhar os vossos resultados aí nos comentários, não tem nenhum problema. Então, para a corrente de entrada, ela já está configurada. Nas aulas anteriores nós já fizemos estas simulações passo a passo. O que eu fiz foi introduzir a corrente de entrada, a temperatura na corrente de entrada, a pressão, e o problema não nos dá o fluxo nem mássico, nem volumétrico, nem molar. Eu só assumi 1 kg por hora. Então esta corrente, pela cor, dá para ver que está convergida. O mesmo também na corrente de saída, a temperatura, seria a temperatura, a pressão, assumir um fluxo constante, um fluxo máximo constante, e pela cor está tudo ok. E vamos aqui, nos interessa, temos aqui também a corrente de energia, e vamos aqui nos interessa, que são os nossos, ou as nossas eficiências. Então, eu vou para Rating, Análise, Design, Projeto, Parâmetros. Então, eu já tenho aqui o Aspen OK, ele já determinou. Tenho aqui a eficiência isentrópica, eficiência politrópica. Tenho aqui o trabalho de eixo gerado em quilowatts. Ok. Significado técnico e econômico. Bem, primeiro, a eficiência isentrópica, ela determina ou faz uma análise global do equipamento ou do processo, ao passo que a eficiência politrópica faz uma análise mais, como é que eu diria, para equipamentos que operam em ciclos sim, em ciclos, ela faz análise de cada etapa, de cada estágio do equipamento, ao passo que a eficiência que mais nos interessa, pese embora também a politrópica nos interessa, esta global, para equipamentos que não operam em estágios, como é o caso da turbina,
Então faz mais sentido nós termos que interpretar os seus significados técnicos e econômicos da eficiência isentrópica. Primeiro, eficiência isentrópica quer dizer que ah, o processo foi, ou essa eficiência foi determinada considerando a entropia constante e sem perdas de calor por transferência para a vizinhança. E em termos matemáticos, a eficiência isentrópica é determinada pelo quociente entre o trabalho real gerado pelo equipamento e o trabalho ideal. O que é isso de trabalho ideal? O trabalho ideal, como o próprio termo já diz, é determinado considerando um processo reversível, ou seja, onde nós não temos perdas por atrito, perdas de calor, neste caso por atrito, ou por transferência para a vizinhança. No entanto, em situações reais ou em casos reais, em operações reais, sempre ocorrem irreversibilidades, é assim que se diz. E essas irreversibilidades ocorrem devido a fatores tais como atritos, transferências de calor através de uma diferença de temperatura finita e ocorrência de reações químicas espontâneas, que não é o nosso caso. E a ocorrência dessas irreversibilidades, assim que se diz, fazem com que o nosso sistema ou a eficiência na conversão de energia térmica e energia mecânica seja inferior do que aquilo que era esperado. Em outras palavras, a eficiência isentrópica nos dá a informação, neste caso técnica, o quão o nosso equipamento real está próximo da idealidade, ou seja, do 100% da conversão de energia térmica em energia mecânica. E 79,358%, podemos considerar aceitável. Podemos considerar aceitável. Então, o remanescente, em termos econômicos, ou seja, é um calor que nós perdemos, e calor, como é do vosso conhecimento, é dinheiro, calor é energia, e para gerar calor é centrais termoelétricas, em alguns casos, algumas centrais termoelétricas usam carvão, carvão mineral custa dinheiro, usamos água também custa dinheiro, se ela precisa ser tratada. Então, este é mais como é que eu diria, o significado técnico da eficiência isentrópica, bem como econômica. Significa que nós estamos a ter algumas perdas, que precisamos fazer algumas melhorias para atingir 100%. Mas lembrar-vos que não existe uma máquina ideal, ou seja, onde a sua principal função é a absorção de calor e a sua conversão total de 100% em trabalho. É um desafio que existe na engenharia. Não é possível converter todo trabalho em. Não é possível converter toda energia térmica em energia mecânica. Então, meus caros, nós terminamos por aqui. Caso vocês tenham alguns, agradeceríamos que, em caso de vocês terem algum feedback, aliás, algumas anotações, nos mandem. Nós estamos aqui para partilhar, e se vocês acharem que estas sessões têm vos agregado algum valor, sempre um feedback, alguma observação faz alguma diferença. Então, tchauzinho e até a próxima sessão com a permissão divina.